graça e a paz do Senhor Jesus. Que privilégio poder estar com os irmãos neste momento de devocional. Que o Senhor possa falar ao seu coração. Quero compartilhar com os irmãos no início dessa devocional um texto de um pastor da Igreja Episcopal nos Estados Unidos, Theodore Riddle. Eu vou colocar o link do texto nos comentários aqui na descrição desse vídeo, se você quiser depois voltar a ler esta linda história que muito fala aos nossos corações nesse dia. Diz assim que numa perigosa costa onde os naufrágios são frequentes, havia certa vez um pequeno posto de salvamento. O prédio não passava de uma cabana e havia um só barco salva-vidas. Mesmo assim, os membros, poucos e dedicados, mantinham uma vigilância constante sobre o mar e, sem pensar em si mesmos, saíam dia e noite, procurando incansavelmente pelos perdidos. Muitas vidas foram salvas por esse maravilhoso e pequeno posto, de modo que acabou ficando bem famoso. Algumas das pessoas que haviam sido salvas, além de vários outros residentes nos arredores, queriam associar-se ao posto e contribuir com o seu tempo, dinheiro e esforço para manter o trabalho de salvamento. Novos barcos foram comprados e novas tripulações treinadas. O pequeno posto de salvamento cresceu. Alguns membros do posto de salvamento estavam descontentes com o fato de o prédio ser tão tosco e tão parcamente equipado. Achavam que um lugar mais confortável deveria servir de primeiro refúgio aos náufragos que forem salvos. Assim, substituíram as macas de emergência por camas e puseram uma mobília melhor no prédio, que foi aumentando. Agora, o posto de salvamento tornou-se um popular lugar de reunião para os seus membros. Deram-lhe uma bela decoração e o mobiliaram com requinte, pois o usavam como uma espécie de clube. Agora, era menor o número de membros ainda interessados em sair ao mar em missões de salvamento. Assim, tripulações de barcos salva-vidas foram contratadas para fazer então este trabalho. O motivo predominante na decoração do clube ainda era o salvamento de vidas, e havia um barco salva-vidas litúrgico na sala em que eram celebradas as cerimônias de admissão ao clube. Por essa época, um grande navio naufragou ao largo da costa, e as tripulações contratadas trouxeram barcadas de pessoas com frio, molhadas e semi-afogadas. Elas estavam sujas e doentes, e algumas delas eram de pele preta e amarela. O belo e o novo clube estava em caos. Por isso, o comitê responsável pela propriedade imediatamente mandou construir um banheiro do lado de fora do clube, onde as vítimas de naufrágios pudessem se limpar antes de entrar. Na reunião seguinte, houve uma cisão entre os membros do clube. A maioria dos membros queria suspender as atividades de salvamento por serem desagradáveis e atrapalharem a vida social normal do clube. Alguns membros insistiram que o salvamento de vidas era o seu propósito primário e chamaram a atenção para o fato de que eles ainda eram chamados posto de salvamento. Mas, por fim, estes membros foram derrotados na votação. Foi-lhes dito que se queriam salvar as vidas de todos os vários tipos de pessoas que naufragassem naquelas águas, eles poderiam então iniciar o seu próprio posto de salvamento, mais abaixo, naquela mesma costa. E foi o que eles fizeram. Com o passar dos anos, o novo posto de salvamento passou pelas mesmas transformações ocorridas no antigo. Acabou tornando-se um clube e mais um posto de salvamento foi então fundado. A história continuou a repetir-se, de modo que quando se visita aquela costa, hoje em dia, encontra-se vários clubes exclusivos ao longo da praia. Naufrágios são frequentes naquelas águas, mas a maioria das pessoas morrem afogadas. O texto que eu quero compartilhar com os irmãos, você pode abrir na sua Bíblia, encontra-se no livro de Mateus, no capítulo 7. É um texto bem desafiador, e é por isso que eu fiz essa introdução com esta parábola também desafiadora para os nossos corações. Mateus capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 17 até o versículo 23. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá um bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos serão conhecidos. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome?
E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Esse texto, para mim, ele é extremamente desafiador e fala diretamente ao meu coração. Muitas vezes nós estamos caminhando na nossa vida sem perceber que estamos nos acomodando às coisas deste mundo e deixando de fazer aquilo que é realmente a vontade de Deus. O texto que nós lemos na palavra do Senhor nos alerta que as pessoas boas devem produzir bons frutos. As pessoas más, elas só podem produzir maus frutos. E a pergunta que vem ao nosso coração é: quais são os frutos que eu tenho produzido nestes dias? Quais são os frutos que eu posso apresentar diante do Senhor? Como tem sido a minha produtividade diante do Senhor? Sabe, queridos, muitos de nós muitas vezes queremos associar uma boa vida cristã, certo? Com coisas externas, coisas que as pessoas podem ver, quando na verdade o que o Senhor quer olhar é a sua intenção, é o seu coração. Por isso, queridos, que o Senhor fala que aquele que não der bom fruto vai ser cortado. Como tem sido as nossas vidas nestes dias? As nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos sentimentos têm produzido bons frutos para glorificar a Deus? Muita gente acha, queridos, que vai conquistar o amor de Deus ou o céu através das suas práticas. E isso, querido, é muito enganoso, porque nós não conseguimos, por nada que fizéssemos, agradar a Deus. Somente confiar no sangue de Jesus. Ele nos purifica de todo o pecado. E aí, algumas pessoas podem dizer: Senhor, mas em teu nome nós fizemos muitas coisas. Senhor, em teu nome nós pregamos, nós andamos, nós fomos e voltamos. Queridos, é muito triste. Eu fico imaginando, fico pensando, se o Senhor virasse para mim e falasse assim: eu nunca te conheci. Mas Senhor, na mesma semana eu gravei 3 devocionais. Nunca te conheci. Porque, queridos, o que faz o Senhor nos conhecer não é a nossa experiência, não é as nossas práticas, é o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. E isso precisa estar muito claro na nossa missão, no nosso propósito de vida. A parábola que falamos no começo deste texto nos desafia a pensar que tipo de igreja nós somos. Hoje, nós estamos diante de uma situação que não nos permite estar congregando juntos. Mas o não congregar juntos faz de nós uma igreja pior? Não estarmos juntos faz de nós uma igreja irrelevante? Ou o fato de podermos estar juntos nos torna uma igreja que realmente vai cumprir o ID de Jesus? Cuidado, queridos, porque muitas vezes estamos muito mais preocupados com a acomodação, com a iluminação, com a afinação, e essas coisas são importantes. Mas pense, qual é o propósito maior que o Senhor chamou a sua vida para executar? Pensa, queridos, que muitas coisas que nós pudéssemos fazer ainda não seriam suficientes para conquistar o amor de Deus. Por isso, Ele nos deu de graça. Por isso, não precisa pagar. O preço já foi pago. Não seria possível, queridos. Aquele posto de salvamento experimentou uma transformação muito ruim. Ele produzia frutos bons, ajudava as pessoas, se preocupava com aqueles que estavam perdidos, mas se deixou levar pela acomodação desta vida. Se deixou levar pelos prazeres, pelas facilidades, pelo conforto, pelo comodismo. E nós, enquanto igreja do Senhor, somos desafiados, mesmo nesses dias, queridos, a sacudir a poeira, a despertar. A palavra do Senhor diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Por isso, queridos, eu convido você a sacudir a poeira do seu coração, a sacudir a poeira da sua vida. Não é porque não estamos juntos no culto, na igreja, que nós deixamos de ser igreja, que a sua missão deixou de ser importante para a obra do Senhor. A salvação de vidas, a conquista do Evangelho, a pregação do amor, é muito importante que você continue mantendo fiel a Deus. Sabe, queridos, o Senhor te chamou para ser discípulo, a tempo e a fora de tempo. Aquele posto de salvamento experimentou a sua ruína. Ele perdeu o seu propósito. E nós, enquanto igreja do Senhor, homens e mulheres, não podemos perder o nosso propósito. O nosso propósito é fazer a vontade de Deus. O texto que lemos em Mateus fala: o Senhor, Ele quer aqueles que fazem a vontade dEle. Por isso, queridos, eu quero convidar você, abra o seu coração para fazer a vontade de Deus. Não seja simplesmente um templo vazio, não seja simplesmente uma casa enfeitada, mas que já não faz diferença nenhuma.
Que a nossa igreja não seja um clube, uma diversão, um local de encontro, mas realmente um local onde o Senhor vai derramar da sua graça e vidas serão restauradas em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque é o Senhor que nos chama à responsabilidade, Senhor, de sermos autênticos, ó Deus, diante da Tua palavra. Que o Senhor, com o Teu amor, possa, Senhor, inundar os nossos corações e possamos perceber qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão. Ó Deus, que em nome de Jesus, nesses dias, ó Pai, em que parece que as coisas não têm resposta, não têm solução, ainda estamos aguardando, Senhor, nós não percamos de vista, Senhor, a missão de Jesus Cristo, que é amar, que é fazer conhecido o reino de Deus e a obra redentora de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, usa cada vida, a minha vida, Senhor, no propósito de salvação, em nome de Jesus. Nós agradecemos ao Senhor por todo o conforto, por toda a disponibilidade, mas nós queremos arregaçar as nossas mangas, queremos, ó Deus, levantar as mãos cansadas e joelhos vacilantes e apresentar ao Senhor frutos dignos para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, queridos, que o Senhor guarde a sua vida. E com Deus, um grande abraço.